Começa agora o Bate-Papo NG, podcast produzido pelo portal Notícias Goiás para você. Vem com a gente e fique bem informado com entrevistas exclusivas e um bate-papo interativo. Olá, seguidores do portal Notícias Goiás, nós estamos iniciando mais um Bate-Papo NG aqui em Aparecida de Goiânia, na redação do portal Notícias Goiás. Hoje a nossa convidada é a vereadora de Goiânia. Ela é conhecida pela bandeira, dos animais, principalmente cachorro e gato, a defesa da causa animal, a Lucília do Recanto. Nós também teremos a presença da médica veterinária Lara Dalia Sagnori, né, Messias? Isso. E do nosso editor e analista político também, Manuel Messias Rodrigues. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana, muita participação. Você pode participar através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, das nossas redes sociais. Acompanhar também pelo Spotify. Assim que terminar essa entrevista, já vai estar na plataforma. Se você for voltar para o trabalho, voltar para casa, ir para a faculdade amanhã, enfim, você sempre pode acompanhar nossas entrevistas pelo Spotify, pelas plataformas de streaming. Muito bem-vinda, vereadora Lucília do Recanto, ao nosso bate-papo NG. Muito bem-vinda também, doutora Lara Dalia Sagnori e Manuel Messias Rodrigues. Opa, seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui, E principalmente a gente bater um papo, para esclarecer, para trazer mais informação. Estamos aí. Muito bem. Doutora Lara, seja bem-vinda aqui ao Bate-Papo NG. Muito obrigada. Foi um prazer esse convite, agradecer também a Lucília, que além de... Eu conheci ela antes de ser vereadora, Mas além de vereadora, amiga nossa, além da causa, amiga de cachorro. Cachorro, tudo Eita, cachorreiro. Coisa boa. E, Manuel Messias, soletra pra gente o sobrenome da doutora Lara Sagnori. É GN, NG? GN. Geralmente fala NH, em italiano. Sagnori. Eita, o homem é diferenciado. Do Iane. Tô falando pra você. Vereadora, a gente sempre tem aqui o pontapé de saída, Sempre contar um pouco da sua história até chegar ao parlamento, como que foi ali a sua fase adolescente, a fase adulta. Quando começou esse amor pela causa animal e todo o trabalho feito ali nos bastidores, que às vezes as pessoas olham assim, vereadora, é fácil agora, mas existe uma luta, para você colher tem que plantar, E como que foi esse processo aí de plantação, de cuidar dessa semente para chegar hoje ao parlamento da capital do estado de Goiás? É uma história de vida, na verdade, Isso é desde a minha infância. Eu nunca gostava, de brincar com outras crianças. Eu não tinha paciência. E aí eu encontrei esse relacionamento, a descoberta do mundo, da alegria, das fantasias de uma criança nos animais. Então eu gostava de pegar animais, levava tudo para minha casa. Coitada da minha mãe. Eu tinha de tudo, cachorro, gato, pato, galinha, enfim, tudo que eu pudesse pegar para cuidar. Eu tinha aquela alegria, Eu ia para a escola com mais de 10 cachorros, eles ficavam me esperando, eu voltava para casa. E isso nunca saiu de mim, foi a vida toda, Eu sempre tive uma vida muito ligada aos animais, mesmo antes dessa história da proteção animal, Então foi uma construção. Eu falo que foi uma missão de vida, é uma missão de vida, no qual eu me identifiquei e aceitei. E eu trabalhei essa causa, fundei um abrigo. Então, hoje, muita gente, mas ela se tornou vereadora. Mas não foi do dia para a noite, e nem essa foi minha pretensão, jamais. Então, eu acho que a consequência de um trabalho verdadeiro, um trabalho justo e contínuo, ele me trouxe até o parlamento. Então, eu devo tudo aos animais mesmo. Eu falo que toda a minha gratidão é por eles. Se eu conquistei algo, foi por eles. E eu fiz não pensando em nenhum retorno, porque é algo que a gente não recebe nada, O que a gente recebe é a alegria, a satisfação de ver o animal melhor, bem, de encontrar famílias,
de dar aquele apoio, aquela assistência para eles, né? E quando se fala de animais, a gente encontra muito problema, né? Muita crítica, fala assim, nossa, mas vai cuidar de bicho, não sei o quê. Então a gente às vezes bem assim, sofre muito ataque, né? As pessoas pensam que a gente é doida, não tem o que fazer, pelo contrário. Nós somos normais e temos muito o que fazer. Pelo menos eu tenho, né? É tipo assim, vereadora, tem gente na fila do CAIS, da UPA, e por que vai dar espaço pro cachorro, pro gato? A senhora escuta muito isso? Não, escuto, mas eu aprendi a lidar com isso, porque quando você ajuda um animal, você também está ajudando uma pessoa. Aquele animal, ele não chega até a nós, quem chega são as pessoas que pedem por eles, né? E essas pessoas também, elas se sentem felizes, falam, nossa, eu busquei ajuda, eu encontrei, eu também ajudei a salvar um animal. E eu falo que hoje a questão dos animais, ela está muito latente, porque o ser humano, a gente está muito decepcionado. O ser humano hoje, a gente sofre muita decepção, é uma coisa muito complicada. Então, a gente tem aquela expectativa nos animais, porque os animais não traem. Né? Eles gostam, amam a gente do jeito que a gente é, independente da condição financeira, estética, de tudo. Então, eu acho que houve uma quebra aí. Né? As pessoas se tornaram muito carentes de amor e muito frustradas. Então, acho que todo esse amor, toda essa carência, hoje ela está sendo um elo com os animais. Né? Por isso que eu falo que a causa animal ela está muito grande. E ela não é só em Goiânia, o Brasil, não. Ela é latente no mundo. Né? Então, é algo muito forte e muito necessário, porque eu costumo falar que a vida, ela é vida. Não interessa se ela é na forma humana, numa forma de animal, se é uma árvore, mas nós tínhamos que aprender a nos integrar. Ah, nós somos seres evoluídos? Ótimo. Temos inteligência? Ótimo, mas nós deveríamos usar isso, né, para guardar as outras vidas, né, para que a gente pudesse ter mais qualidade de vida, mais respeito. Quem dera se nós aprendermos mesmo com os animais, né, seria um espetáculo isso. Então, eu me sinto muito honrada de cuidar de animais, mas as pessoas têm que ver que quem cuida de um animal, que tem essa sensibilidade para enxergar a dor deles, o abandono, a fome, ela vai ter essa mesma sensibilidade com o ser humano, da mesma forma. Só que o ser humano não agradece. O ser humano, se você faz 10 coisas boas para ele, o primeiro não, o primeiro vacilo, ele esquece tudo. Para você, você já não presta. O animal não é dessa forma. Né? Então, a gente tem muito que aprender com eles. Quem dera, né? Vereadora, você falando aí, me veio à mente aqui que eu imagino que é possível medir o grau de civilidade de uma sociedade pela forma que as pessoas tratam os animais, né? Com toda certeza. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, aquela coisa da carrocinha meio que selvagem, assim, pegando os animais na rua, que é um negócio, o cachorro meio acuado ali, era uma imagem que não era muito positiva. Ainda tem isso hoje em Goiânia, ainda? Graças a Deus, não. Né, o centro de zoonose é proibido por lei hoje, né? Acho que uns 7, 8 anos atrás nós movemos a primeira ação no Ministério Público para acabar com essa tal da carrocinha. E graças a Deus nós conseguimos vencer e assim acho que o resto do Brasil copiou e hoje não tem mais essa necessidade, né? Não se mata mais daquela forma tão cruel, né? Então, mas o centro de zoonose hoje está funcionando mais, mas não nessa vibe de vamos botar carrocinha. Eu mesmo carrocinha na minha rua era um pecado, moço. Eu ficava de olho. Na hora que chegava na hora que eles desciam correndo atrás de um cachorro, soltava aqueles cachorrinhos tudo, abria assim, eles vinham tudo. Minha mãe já vinha, meu Deus, o que essa menina fez? Eu falava, eu não gosto desse trem. Não gosto mesmo. A legislação, você citou legislação, recentemente a legislação federal sobre maus tratos animais também ficou mais severa, né? Ficou. Agora, você que causar maus tratos, me parece que é caso de prisão, não é simplesmente um TCO. Não. Porque isso quando se trata de animais de estimação, não é isso? Isso, cães e gatos. Então valoriza-se mais a uma lei complementar, né, que é chamada de Lei Sanção 14.064. Ela aumentou mesmo e agora é um crime que em flagrante o suspeito é levado, né? A delegacia ele é preso. E só sai depois de uma audiência de custódia. E graças a Deus muitos estão ficando presos.
né? Porque a cada crime cruel que a gente vê, melhorou. Mas eu acho que ainda falta muita informação, é muito confuso ainda, né? Porque eles falam assim, a pessoa amarrou um cachorro, é crime. É crime. Mas para poder pegar um flagrante, tem que ter uma conjuntura desses crimes, não é só a corrente. Né, o baixo score do animal, quer dizer, pura magreza, a falta de tratamento, a falta de cobertura, de água, comida, o ambiente limpo, né? Então é uma conjuntura. E quando a gente chega e vê que realmente ali há mais de 4 falhas, a legislação permite o crime em flagrante. Muito bem. Vereadora, em 2020 a senhora venceu as eleições, né, aqui no parlamento da capital, mas a senhora disputou uma eleição antes. Como que foi ali 2018. Esse processo político? Vitória em 2020, mas em 2018 a senhora teve nas urnas. Como que foi feito ali o convite? Por que a senhora aceitou? Olha, eu caí de paraquedas. Eu não conhecia nada de política, nem queria. Mas alguns protetores se juntaram, né? E falaram, não, a gente tem que ter uma representante da causa, porque está impossível levar isso sem a ajuda do poder público. E aí eu falei, pô, é muito doido. Pensei, eu não vou ter nem 100 votos, né? Eu achava que eu era uma piada. Gente, como assim? Não, mas tem que ser você para representar a gente. Aí eu não quis, né? E aí, porque você é covarde. Falei, eu não sou covarde, não. Parece que o povo sabe, né, o ponto. Falei, tá bom, eu vou. E fui. E assim, eu nem sabia, como é que eu vou fazer uma campanha? Porque eu tenho um abrigo, né? Então, eu falei, gente, sem dinheiro. Era um mundo muito... Eu não conhecia, né? E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu fui fazer campanha no final, para vocês terem ideia, porque eu não tinha noção. Sem dinheiro, eu falei, você sabe de uma coisa? Eu vou ser verdadeira. Eu sou protetora. Aí minha campanha era lavar baia. Eu ficava lavando as baias e falava, vote em mim. O cachorro pulava, eu caía, virava piada, o povo ria. Eu tava lá no chão, gente, vote em mim, porque eu já faço, vou fazer muito mais. E comecei a pegar gosto. Mas era tudo tão natural, tão espontâneo, né? Foi tudo tão verdadeiro que, assim, quando abriu as urnas, foram 10.986 votos. Uau! E aí eu assustei, porque eu falei, gente, o que é isso, né? Muito real, né? Falei, gente, como assim? E eu achava que eu não ia ter, não. Eu achava que eu era uma piada ambulante dentro da política, né? E ninguém acreditava. E aí, quando eu tive essa quantidade de votos, eu falei, não, eu vou dar certo, agora eu vou... E aí, já estava trabalhando, né, para a chegada de 2020. Aí veio a pandemia. O primeiro eu não tinha dinheiro. O segundo eu não podia ir para a rua. Porque eu sou bariátrica, e justamente na época eu tive uma anemia muito forte, né? E o médico falou, você não vai fazer campanha na rua. Se você pegar esse vírus, você não passa de 3 dias dentro de uma UTI. E eu sou mãe, né? Tenho filho, esposo. Então, assim, falei, meu pai do céu, como é que eu vou ganhar uma eleição se eu não posso nem chegar perto do povo? Lá vai a Lucila dentro do abrigo. Eu falei, o abrigo não tem Covid, cachorro não transmite. Então, lá eu tô segura. Fui de novo e saía bem pouco, conversava com as pessoas e aí, graças a Deus, conseguimos bater uma eleição muito difícil, muito complicada. Também, assim, sem aquela ajuda devida, né? Que para a mulher é meio complicado. Hoje eu acredito nisso porque eu vivo. Mas foi bom para mostrar para as pessoas, né? A minha vida sempre foi um desafio, a minha vida nunca foi fácil. Tudo que eu tenho que conquistar é debaixo de luta, de surra, pancada. É uma coisa assim, parece que eu já acostumei, né? Então, e eu ganhei, fui a mulher mais votada do estado de Goiás e a terceira de Goiânia. Eita! Perguntar aqui para a doutora Lara, como que vocês, médicos veterinários, vê o trabalho da vereadora Lucila por uma causa que muita gente, entre aspas, defende, né? Faz nas redes sociais, vereador e fala, faz ali correntes pela internet e tudo, mas que talvez na hora da prática, na hora de mostrar o rosto, eles se omitem, deixem outras pessoas aí. Como que vocês, médicos veterinários, veem o trabalho da Lucila, de outros também militantes, mas principalmente dela que está aqui na capital, na Câmara, defendendo a causa animal? E antes, só para pedir para você se apresentar, você trabalha na UPA Veterinária, Isso, que na UPA VET, né, que é o hospital público da né? Prefeitura de Goiânia, criado recentemente. Isso.
Já existia, mas não... Com a estrutura, tava, né? Isso, com uma estrutura ideal, né? Que todos os animais necessitam. Então, com a ajuda da Lucila e do prefeito, a gente está conseguindo alavancar, né? Graças a eles, graças a Deus, né? E é isso. E ela leva muito serviço para lá para vocês? Indica? Imagina! Transporta? Que isso? Mas eu ajudo. Não, mas só um PS, a Lucila nos dá muita força. Muita. Não é porque ela tá aqui presente, não. Se tivesse outra pessoa, eu citaria o nome dela. Ela nos dá muita força porque é um trabalho muito árduo. Quem permanece em um hospital, vou falar, a gente fala, né, SUS de cachorro, né? Isso o mesmo. SUS de cachorro. Quem permanece no SUS de cachorro é quem ama a causa, é quem tá lá pela causa real. Além da profissão, logicamente, né, que eu imagino quem não ama os animais, é muito difícil passar aí uns 2 anos tentando arrumar emprego e quando não consegue já parte para outro. Então, assim, a Lucila nos ajuda muito em relação à força, em relação a ter resiliência. Várias vezes a gente faz reunião e ela fala assim, vamos, a gente consegue. E eu até falei para ela que semana passada eu chorei bastante, porque além da exaustão, porque a gente tem que cuidar de 2 pontos, né? Do animal e do tutor. Isso. Né? Então a gente tem que ser médico de gente, psiquiatra de gente às vezes, psicólogo de gente e de cachorro. E a Lucila sempre tá lá, falou assim, não, você vai se reerguer, vamos que vamos, eu tô aqui com vocês. Isso é muito, muito, muito importante. Eu me considero muito nova, eu tenho 29 anos e ela tem isso de causa animal, de luta, então assim, é muito, muito importante para nós, a presença dela. E deixa eu te perguntar, Lara, a UPAVET foi inaugurada dia 31 de março, se não me engano, né? Isso. Exato. E, então tem pouco tempo, é um nenenzinho ainda. A reinauguração, na verdade, né? É um nenenzinho ainda, né, verdade? Mas como que tem sido ali no dia a dia a procura das pessoas por vocês? Porque é algo que talvez dentro do grupo, né, das pessoas que militam, sabe da UPAVET, mas, por exemplo, a gente esteve nas ruas e muita gente não sabia. Exato. Como que tem sido ali a oferta, a demanda, Sim. né, do atendimento? E o que você hoje vê como a maior dificuldade dentro da UPAVET? A gente vê que as instalações é bacana e tal, mas muito boas. se a gente for olhar para as ruas, vereadora, tem muito cachorro abandonado. Tem. E o que a gente pôde ver lá, presenciei, pessoas que passam ali na lateral e jogam o cachorro ali para dentro. Sim. Para dentro de um lugar que seria para cuidar, devolver o animal pro tutor, não para tutor. É um SUS, mas né? Eles abandonam. Você chega, toma sua dipirona e vai Como embora. vocês lidam com isso? Eu acho que é muita coisa ali ao mesmo tempo, né? Então, a primeira pergunta, em relação à demanda, né? Nós, fixos, somos de 3 a 4 médicos veterinários, né, vereadora? Sim. E a gente tenta o máximo atender todas as demandas de consultas básicas. Que seriam, por exemplo? Meu cachorro, vou falar abertamente, tá? Meu cachorro tá vomitando, tá com diarreia, tá com sangramento e tudo mais. Essas são as consultas padrão aqui que chegam para nós, né? Mas existem as emergências que acontecem diariamente. Atropelamento, envenenamento. Vespertino, né? e matutino. E se fosse noturno também. E a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer 24 horas. Mas enfim. Então a gente trabalha com essa demanda. Se a gente tem emergência cirúrgica, se consegue entrar para o centro cirúrgico, são 2 centros cirúrgicos. Se a gente consegue entrar para o centro cirúrgico, a gente trabalha com os materiais que a gente tem. E atualmente são muito bons os materiais, conseguem atender bastante.
Se a gente não consegue, a gente faz algum encaminhamento, mas 80%, 90% de todas as emergências a gente está conseguindo sim atender. Se a gente não consegue atender, o animal chega, sei lá, às 9 horas da manhã, eu falei assim, você vai ficar aqui com ele, a gente até pro tutor se sentir mais bem acolhido, a gente entra com eles para dentro lá do hospital, coloca eles lá na copa, oferece café para eles se sentirem mais, mais protegidos, né? E a gente atende, sim, a gente tenta fazer de tudo, de tudo mesmo. Mas, querendo ou não, cada médico veterinário é um. Então, e para, sei lá, por dia, eu acho que a gente consegue atender mais ou menos uns 30 animais, chega mais ou menos umas 20 emergências. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande para não poucos veterinários, mas para pouco tempo, entendeu? A gente quer atender muito, mas a gente não pode. A gente não pode atender muito, porque senão eu faço algo falho e eu prejudico o meu paciente principal. Assim, lembrando... Para você se essa estrutura precisa ser aumentada, né, vereadora? Precisa. O que acontece é o seguinte, eu considero uma vitória muito grande, porque lá começou de uma forma tímida. E graças a Deus eu lutei muito para chamar a atenção do prefeito Rogério Cruz dessa necessidade. Porque muito se fala, mas pouco se compreende. E graças a Deus ele nos escutou, né? Até porque todas as minhas emendas vai para 100% a causa animal. E assim, quando se transformou em UPA, ele me deu aval, me deu sua palavra e está cumprindo ela até além do que eu imaginei e acreditei. É uma coisa muito interessante, muito satisfatória, porque a gente sonha com algo, quando você vê aquilo acontecendo, né, de uma forma assim que chega, transborda. Né? E lá, o espaço ainda é pequeno, lógico, né? São 5 veterinários fixos. Nós temos uma parceria com a FG também. Para quem não sabe, fica num balneário mesmo. Isso, Jardim Balneário. Centro de zoonoses. Onde matava hoje, a gente traz a vida. Maravilha, muito bom. Então, Do assim... lixo ao luxo, que a gente fala lá dentro. Então, hoje, por exemplo, quando o meu papel, né, de vereadora é fiscalizar. Então, a gente investiu as emendas ali para construir esse centro, né, de cirurgia, foram dois centros cirúrgicos. E hoje a gente pode ver uma mudança muito grande, mas ainda pequena, porque é algo novo, não se constrói nada. Porque às vezes a população quer que a gente tenha 10 UPAVETs, aqueles centros. Não é assim, é um começo, é tudo muito burocrático, muito difícil. Moroso, né? Você criar estrutura. Mas quando você vê um cachorro chegando com o intestino de fora, de repente entra, já. Para você ter ideia, eu ia até falar isso, o centro cirúrgico, ela tá aqui, ele começa a trabalhar às 7 da manhã, tem dia que vai até às 9. Não para, e são 2. E se tiver mais um, ele vai ficar também lotado, porque a gente tem médicos além dos nossos. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal, que também traz médicos, cirurgiões, anestesistas, para que esse trabalho ande. Então, lá não é só castração, porque as pessoas cobram muito castração, e tá certo, que é a maneira mais rápida e eficaz de acabar com o abandono. Acabar não, diminuir, né? Mas lá também a gente recebe, assim, um atrás do outro. Sem falar que todo mundo chega lá com um cachorro e diz que tá morrendo. Essa triagem, ela é bem séria, mas só que toda hora chega... Quando eu tô lá mesmo, eu já cansei de chegar no carro das pessoas, pegar o cachorro morrendo, sair gritando, o cachorro tá morrendo! E vem ela, vem outro, já pega o cachorro no braço, já faz ali, já leva pro oxigênio. Então, ali tá existindo um lugar que tá fluindo, porque tem profissionais que amam de verdade, porque quem não gosta não fica lá. Você lida com o tutor xingando, chorando, desmaiando. Enfim, é pesado, eu sei disso. O dia que ela chorou de exaustão, porque teve lá um pessoal que já chegou gritando, xingando, falando mal, tacou o celular na cara de uma veterinária lá. Então, você enfrenta algumas situações muito tristes. E aí você olha e fala, poxa, mas eu tô dando o meu máximo. Sim. E vem alguém de fora e fala, eu tô dando o mínimo.
né? E não é desse jeito. Eu falei, olha, não olha. Só para falar que, entre parênteses, que a vereadora está falando, eu e o Paulo tivemos lá na segunda-feira e tinha umas 8 pessoas para ser atendidas. Devem estar lá ainda os gatinhos que chegaram envenenados, a gente presenciou. O cachorro lá também que teve problema do olho para fazer a retirada, né, de um. Já fizemos. Fizeram. E aí a gente tentou ali, nas 8 pessoas que estavam ali, a gente tentou entrevistar pelo menos umas 3. A gente conseguiu falar com a dona desse cachorrinho que teve que retirar o olho. Legal. Mas um monte de gente ali, e a gente, tipo assim, nada difícil, olha, qual que é a importância de você hoje ter uma unidade de atendimento pro seu pet? O que isso vai mudar para você, pros seus filhos daqui para frente? As pessoas não queriam falar. Então a gente entende que tem uma parte emocional do cachorrinho ou do gato não tá legal, mas elas meio que ainda, algumas pessoas ainda vê aquilo como um favor sendo feito, onde não é. Porque se não houvesse uma luta, por exemplo, da vereadora e de outras pessoas, e não tivesse o estudo de vocês, não teria aquilo hoje. E quantos animais vocês já puderam atender desde a inauguração até hoje, que vocês já... A gente sabe que falece. Mas vocês salvam muito mais do que perde. O índice lá de sobrevivência, de sucesso, vamos dizer assim, ele é muito gigante. Ele é maior do que de óbito. Ele é muito maior do que de óbito. Tem cachorro que chega lá, eu mesmo, teve uma vez que eu tava lá, e lá eu limpo, eu olho, eu faço tudo, né? E tinha um bebezinho lá, e ele tava parando. Eu sei, eu não sou veterinário, não sou nada, mas eu tenho experiência, porque eu tenho abrigo ali com o cachorro. Arranquei o cachorro do gaiola e reanimei ele, saí correndo e deu certo, né? Ninguém entendia nada. Doutora, eu falei, não sou doutora, não. É porque a gente faz isso por amor, né? Então, assim, aí você vê o bebezinho entrando morto, praticamente saindo nos braços do tutor bem. Nossa. Vereadora, compensou. Hospitais, de modo geral, construir é relativamente fácil, equipar é uma vez só, mas os gastos correntes é que são muito elevados, né? Já tem uma fonte de financiamento, por exemplo, no orçamento do próximo ano da prefeitura? Tem uma verba destinada ou depende, por exemplo, de emenda, de convênio? Como é que está isso? Não, a questão das emendas, a gente trabalha mais no ponto de aparelhar, ampliar. Né? E também de manter. Hoje quem mantém a UPA-VET na questão de insumos, mão de obra, toda a infraestrutura realmente é a AMA. Né? A Agência Municipal de Meio Ambiente. E é caro. Ali é caro porque assim, só de insumos ali é uma fortuna, porque é gasto por dia. É muita coisa mesmo. Isso é porque a estrutura é pequena, mas o atendimento, a demanda, ela tá... Todos os dias ela tende a aumentar. Desde que eu entrei, eu sempre busquei, mesmo antes de ser eleita, eu visitei São Paulo, alguns hospitais públicos, e fiz uma pesquisa, um estudo, e vi que, de repente, a OS poderia ser a solução. Porque a OS é algo mais prático. Não tem aquela burocracia de esperar 6 meses para comprar remédio. Não. Né? Ali, uma empresa particular vai gerir e a prefeitura vai pagar por aquele trabalho. E graças a Deus, quando eu cheguei, aí foi a grata surpresa. Virei vereadora e achei que tudo tinha OS, né? Falei, a Goiânia deve ser, né? Não, a prefeitura não tem nada com OS, né, gente? E aí nós fomos saber, ter que aprender, buscar. Fui atrás do prefeito, falei que a gente precisava de verba, e ela foi aprovada, e a prefeitura destinou 6,5 milhões para que pudesse abrir a primeira OS, né, municipal. Que vamos dar os créditos aqui. O prefeito Rogério Cruz, sem ele não teria essa UPA-VET. Vamos falar claramente. Nós temos que falar entre as grandes ações dele, que todos devemos agradecer. Acho que é isso, né? A minha gratidão por ele é eterna, porque... E foi uma coisa interessante, no começo, já deve saber, teve um tempo que eu fiquei independente, mas não existe trem de muito independente, não. Eu era base. É porque era chique falar, né? A gente adora. Não existe o centrão, né? Ou é a situação ou a oposição. Aí eu peguei e grilei demais. Falei, eu tô aqui brigando, ninguém me escuta. Eu falei, agora também eu vou pro pau, né? E pensei. Aí eu fui pra oposição. Mas eu não fui pra oposição, aquela coisa política. Vamos prejudicar, vamos detonar. Não, eu fui chorar. Eu fui gritar. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda na causa animal. E pá. E eu, dentro da oposição, ele me deu as coisas. Lucila, vou fazer. Vem aqui, vamos conversar e coisa e tal. Eu até esqueci desse centro de oposição base, mas eu queria conversar com ele.
entendeu? E ele me deu essa abertura. Depois que foi assassinado, eu falei, mas eu batia nesse homem. Mas eu batia no bom sentido. Eu não queria prejudicar a imagem dele como prefeito de Goiânia. Eu queria clamar pela atenção dele, como uma mãe grita por um filho. Eu estava gritando ali pela minha causa. E eu queria ser ouvida de qualquer forma. Mas eu não usei de jogo baixo, sujo, não. Entendeu? Então, eu acho que foi por isso que ele fala que ele gostava daquela atitude minha. Porque, assim, eu chamava a atenção dele, mas nunca de maneira desrespeitosa. Ele via que havia verdade, tanto é que eu convenci ele. Né? Hoje ele tem 4 cachorros adotados. Ele brinca e fala assim, não vou ficar muito perto, não, porque agora eu saio nas ruas e nossa, o cachorro... Aí eu falei, isso parece uma doença, que a gente começa a olhar os cachorros de rua. A senhora acredita que essa saída, entre aspas, para a oposição... Porque geralmente o vereador sai da situação, vai para a oposição querendo um cargo, né, querendo alguma coisa. A senhora foi... por uma bandeira. Eu fui por causa dos animais. A senhora acha que isso foi a diferença? Outros colegas parlamentares foram em troca Totalmente. de cargo e ainda são oposição até hoje. A senhora foi por uma bandeira. A senhora acha que isso foi ali decisivo para Foi, porque eu fui sincera com ele, com quem votou em mim, com os animais e com a minha própria pessoa, com a minha consciência. Tanto é que eu consegui. Então, ele realmente abriu as portas. Eu costumo falar, né? Goiás... Nunca teve ninguém que olhasse pela causa animal de fato e de verdade. Porque lei de gaveta é fácil eu ficar lá. Ai, vamos criar isso, vamos criar aquilo, mas o animal está lá na rua, sofrendo, sem ter condição, sem ter o lugar. O animal está lá na rua. Não é desse jeito. É uma causa social que precisa de providência, socorro urgente, é na prática. Então, quando teve ali a UPAVET... primeiro centro de bem-estar, houve um processo de diálogo. Então, eu devo muita gratidão a ele, né? Muito respeito e muito carinho por ele. Porque... Não abrigo, vereadora? Uma briga aqui. Uai, mas isso... Tá, que é... Vereador, eu lembro do dia que você declarou que estava deixando de ser oposição e passando a integrar a base de apoio do prefeito, justamente em reconhecimento ao atendimento dele às suas demandas. Isso com permanece? Certeza. Permanece, com toda certeza, porque assim, ele tem me dado essa abertura para mim, tá rompendo, né? Tá fazendo algo, e quando ele me permite isso, ele é que tá fazendo na verdade. Ele né? que assina, né? Ele que assina. Então, assim, a gente só tem que agradecer, né? Tem os problemas? Tem. Tem ainda uma problemática na sociedade de Goiânia? Tem. Mas ele tem muita boa vontade. E deixa eu te perguntar, vereadora, de que forma que a senhora contribuiu através de emendas? A senhora disse que o prefeito tem essa questão dos 6 milhões, mas tem dentro desses 6 milhões uma parte que é de emendas da senhora? Ou isso não, é somente tudo dele. Da prefeitura? É tudo da prefeitura. E ainda tem as emendas da senhora ainda para somar? E além tem as minhas emendas, né? E além disso tudo, tem a sustentabilidade que realmente vem da prefeitura. Né? Se hoje tem cirurgia, se tem anestesia, falta remédio? Falta. Né? Tem problemas? Tem, mas a gente também corre atrás, todo mundo se une, se ajuda e as coisas vão indo, mas o principal realmente quem banca é a prefeitura, né? Através da Secretaria Municipal, do Luan também, que a gente não pode deixar de falar. Que é o secretário de Meio Ambiente. Que é o secretário de Meio Ambiente, que em toda a minha vida ali dentro, desde o começo que ele se tornou o gestor, o presidente, não, foi uma coisa interessante. Não importava se fosse base ou oposição. Ele sempre me escutou e sempre me ajudou. Então, isso é muito importante de ver. E ele sempre fala, eu não entendo nada de bicho. Mas você entende, então você vai me ajudar, você vai me direcionar. Ele tem essa humildade, essa capacidade de, às vezes, reconhecer que ele não é o expert do assunto, mas ele quer ajudar. Se tem uma pessoa que entende... Então, eu vou dar as mãos e nós vamos caminhar junto e construir. Então, eu falo que essa construção, ela não é só minha. Essa construção eu comecei porque eu sou da causa animal e reivindiquei. Mas daí veio o Luan, do Meio Ambiente, né, que é o nosso presidente, também disposto a isso. É um rapaz jovem, cheio de ideias, assim... bem otimista, né? Filho bem do comprometido. Isso, filho do deputado Clécio Alves. Isso. E aí entrou também a figura do prefeito Rogério Cruz, que nos avalizou e comprou também essa causa para ele, né? Então possibilitou. Então as 3 mãos, hoje temos ali a UPAVET. Isso em pouco tempo, nós temos 2 anos e meio
né, dentro da vida pública. Eu até hoje, lá dentro, eu reconheço que é muito rápido o que eu consegui ali, que nós conseguimos juntos, né? Porque não se consegue uma estrutura daquela num primeiro mandato de uma pessoa desconhecida, sem tradição familiar, alguma coisa desse tipo, né? E às vezes eu falo que eu lutei muito sozinha, porque eu não sabia o que era política. De repente me tornei vereadora, eu estava dentro de um plenário com 30 vereadores homens, né? Eu falei, meu pai, se olhar para tudo lá, serão meu amor, meu pai amado, pouquíssimas mulheres, e eu sem entender nada, eu entrei Deixa eu aprender aqui. desse jeito aqui, entendeu? Mas eu agradeço, porque eu encontrei, assim, muita gente boa, né? Eu tenho muita gratidão pelo presidente da Câmara, o Romário Policarpo, que foi, assim, espetacular. Na maioria, os vereadores são sensíveis à causa da defesa dos animais? Eu sei que você tem um dia, se não me engano, é um dia que a Câmara leva os animais para a Câmara. Foi. Isso é maravilhoso. Em outubro, são muito boas. Eles me acharam meio louca, porque eu cheguei, né, foi até o Policarpo, falei assim, presidente, eu queria honrar os animais, né? Eu queria que eles fossem um vereador. Por um dia. Aí ele, como é que é? Me explica, o cachorro vai virar vereador? Como assim? Eu falei, não, eu vou trazer esse pra cá no Dia Nacional, né? Dos animais, que é em outubro. E eu quero colocar um animal em cada cadeira. Vai ter Lucila, inclusive tem o Policarpo também, porque eu quero fazer o plenário animal, é o dia deles. Uma das fotos melhores do plenário que eu, na minha opinião, é esse dia. São muitas fotos bonitas, né? E aí o povo ria, e ele pegou e falou assim, nossa, ótima ideia. Como eu tinha chegado, eu falei assim, esse povo, a Lucila chegou, os cachorros chegou, como é que eu vou entrar com um cachorro dentro da Câmara Municipal? E aí ele falou assim, pode fazer, eu assino embaixo. E aí eu achei bom, fui toda lá, chuspei, falei, o presidente Policarpo autorizou, viu? Aí fui lá no cerimonialista, falou, o que é cachorro aqui? Eu falei, cachorro, mas o presidente deixou, agora vocês calam a boca. Aí as moças da limpeza falaram assim, vereadora, mas vocês vão fazer muito cocô xixi. Falei, não vai, é educado. Pensei, meu Deus, tudo virar um rato sem vergonha. E aí eu falei, é o dia deles, eles têm que ser honrados. E levei tanto cachorro, e cada um ia entrando, e eu falava pra eles, não faz cocô, não faz xixi. E eles não fizeram, vocês acreditam? Não fez, o plenário ficou limpinho. E aí, quando eu fui ver, saiu assim no mundo inteiro, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Globo News, foi uma coisa que eu não esperava nem nada. Eu fiz porque eu queria ali dedicar aquele dia a eles. Eu falei, agora, vocês têm voz dentro dessa casa, então vocês vão sentar nessa cadeira. E cada um foi o vereador, você morre de rir. E assim, levei cachorro para adotar e foi uma festa, foi uma coisa assim que ninguém nunca tinha feito na política brasileira. Levar os animais dentro da política. Eu achei maravilhoso. Sou criativa. Bom, essa é a vereadora Lucila do Recanto, a médica veterinária Lara aqui também. Quero agradecer vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais, mandando perguntas. Muita gente, vereadora, participando aqui, viu? Coisa Muita boa. gente que ama a causa animal. E agradecer aos nossos parceiros, a Vitapane, o proprietário lá é o Chiquinho, vereador. Fica ali no centro de Aparecida de Goiânia, perto da Câmara de Vereadores. Panificadora, lanchonete e restaurante. Olha. Muito bom. Se a senhora estiver indo lá para o abrigo, passa lá, pega um pãozinho de queijo lá, que é diferenciado. Olha, 0800 eu vou. Parceiro do Portal Notícias Goiás. Se você falar que é parceiro do Daniel Carvalho, só então, passar e pegar. Também a Maria Intimates, fica ali na região da 44, vereadora. Lara também, roupa diferente, né? Inovar, mulher, tudo. É lá na Maria Intimates, procurar lá a Fernanda Cruvinel. Pode seguir também nas redes sociais. Também tem um grande desconto lá na Maria Intimates. E também a Unifam, vereadora. O Centro Universitário Alfredo Nasser, do professor Alcides. Sim. Lá você consegue fazer o seu curso sonhado. Professor de alta qualidade. Procura lá o Divino Gustavo. É o diretor da faculdade. E parceiros aqui do Notícias Goiás também tem lá um desconto bacana. Segue a gente no Instagram, no site noticiasgoias.com.br, portal Notícias Goiás no Instagram. Todo podcast que a gente grava tá lá no Spotify, tá no streaming, tá em todas as redes sociais.
YouTube, Facebook, Twitter, rapaz, que um dia a gente tá igual o New York Times, estamos no mundo inteiro, se Deus quiser. E é isso. Bom, vereadora, doutora, como que a senhora acompanhou aquele caso da cadela, você também, doutora, a cadela Aluma, né, que infelizmente faleceu por maus tratos no pet shop aqui em Goiânia? Como que a senhora recebeu, como que você recebeu essa notícia? E houve muito destaque nesse caso, né? Mas sempre tem casos, talvez não tão graves, mas similares. Como que é o dia a dia de vocês, você atendendo ali cadelas, cachorrinhos que chegam? E a senhora, vereadora, como que a senhora viu esse caso Luma e o que vai ser feito com essa agressora do animal? Olha, para mim não foi novidade. Tanto é que Eu ia falar a mesma coisa. Dia 23 de abril, aliás, foi março, né, desse ano, eu sou péssima com data. Eu criei o projeto que chama Projeto Radasha. Justamente nessa questão, né? O que esse projeto visa? Mudar todo o sistema de banho e tosa aqui em Goiânia, né? Colocando totalmente a área 80% transparente, câmeras internas, e que os donos, tanto o dono do pet shop e também desses animais, tenham acesso, né? Enquanto esses animais permanecem ali para evitar. Porque o que acontece? A gente recebe muita denúncia. Eu levei meu cachorro para tomar banho, no pet shop voltou cego. Ele quebrou a perna. Ele tem um rasgo aqui. Então, assim, aí você ia falar com o proprietário do pet, mas não foi aqui. Como é que provava isso? Aí ficava aquele... aconteceu, o dono do pet shop, não, mas não foi aqui. O famoso disse-me disse. E eu tenho a minha cadelinha Radasha. É uma especial, ela não tem as perninhas de trás. E ela já foi, assim, tomar banho no pet shop. Quando ela voltou com um rasgado de baixo. E ela é uma vira-latinha, né? Não tem nem que tosar, o pelo é curto. E aí eu quase quebrei esse pet shop. Não façam isso, viu? Mas, enfim. Então eu senti essa necessidade. Tanto para proteger e resguardar e ter a verdade com os donos dos estabelecimentos, mas também resguardar e garantir os direitos desses animais que são agredidos. Então, infelizmente, isso é muito recorrente há muitos anos. O caso dela realmente foi um clamor mais forte. Por quê? Porque realmente ela veio a óbito, a gente pôde observar nas cenas uma agressão, né? Infelizmente, algo assim horroroso até de se assistir. Mas, infelizmente, não é algo que vai acabar, né? Nós temos aí uma lei boa, porém Goiás ainda é fraco na atuação. E te perguntar, a legislação, qualquer maltrato animal, ele é punido, né, pela lei, eu acho que é uma lei federal, né, lei de meio ambiente, né, alguma coisa assim. Isso. Mas, por exemplo, é possível, você já pensou em alguma legislação municipal para responsabilizar eventualmente ou punir as empresas, no caso os pet shops, que permitem esse tipo de trabalho? Esse projeto meu, ele tem uma multa, né? Ele tem a multa, isso, e automaticamente essa denúncia já é encaminhada através da AMA à ADEMA, a Delegacia, né, do Meio Ambiente. Então, para poder coibir isso aí, o mais importante é trazer essa questão para que os donos tenham esse comando, né, essa visão de ver como seu animal está sendo tratado, não só ele, mas todas as pessoas que chegam no estabelecimento ali de banho e tosa, né. Mas eu acho que se eu tivesse, eu estou falando por mim, eu faço isso, né? Eu tenho um histórico já de maus tratos. Eu fui a única protetora até hoje que tem coragem de ir com a polícia, com a fiscalização e dar voz de prisão e não deixar escapar. Se eu tivesse recebido esse vídeo na hora, eu já tinha acionado a AMA, a polícia, e eu já tinha dado uma voz de prisão ali, porque no meu caso, no meu ponto de vista, legalmente falando, ela merecia, né? Porque era flagrante. Porque foi a própria dona do estabelecimento que denunciou, levou essa questão. E aí ela fugiu, doutor? Como é que ficou? Mas com certeza. Porque realmente ela fez a denúncia na ADEMA, a ADEMA pediu ao juiz que expedisse uma ordem de prisão, mas o judiciário se negou, porque ele, certo, achou que não era de suma importância, né? Mas é lei, a lei tem que ser cumprida. Mas aqui em Goiânia, infelizmente, não só em Goiânia, mas no estado de Goiás, a maioria se evacuou. Ela até hoje não foi ouvida. Quem foi ouvida foi a denunciante.
né? Então, assim, eu acho que ela sofreu um massacre mesmo da sociedade, Sim. que não suportou aquilo. E ela tá aí por aí. Vai ser julgada, Deus ajuda que esse juiz que pegar esse processo faça justiça para que possa coibir outras pessoas também de fazer essa maldade. Porque isso aí, ó, depois dela, já teve outros casos relatados. Quantos cachorros já morreram e os donos, não, às vezes, nem fala, nem vai atrás, né? Então, assim, a gente tem que abrir os olhos com isso. Tem que acontecer para servir de exemplo. Infelizmente. Doutora, graças a um programa de políticas públicas, né, a Holanda ela se tornou, em 2020, o primeiro país do mundo a não ter cachorros de rua. Só que esse processo levou 100 anos. Começou lá no início, né, de 1918, 1920 mais ou menos. 100 anos depois, a Holanda conseguiu ali tirar todos os cachorros da rua. É muito querer sonhar com esse patamar aqui para a cidade de Goiânia. A gente tem que começar hoje, vereador, já falando nessa parte mais de leis, para talvez daqui 100 anos conseguir chegar nesse patamar, ou a gente consegue fazer isso acontecer em menos tempo? Então, isso é cultural, né? A gente tem que lembrar, a gente tem que ser realista de que isso é cultural e, além de ser cultural, vem de dentro de casa. A gente tem que lembrar disso. Mas sonhar não dói. Pois é. Então, a gente pode sonhar, podemos sonhar. Estamos fazendo por onde? Cada um sabe o seu papel. E políticas de conscientização, por exemplo, eu acho que dão uma ajuda, né? Ajuda. A diminuir esses casos, né? Mas e talvez Falta, volta né? nisso que a vereadora falou. Acontece esses casos, a lei não pune, aí se repete. Na verdade, a lei pune, né? Talvez não pune com rigor, mas assim, quem pratica maus tratos e chega à polícia, de fato, temos a Delegacia do Meio Ambiente que trabalha. A legislação, existe uma legislação e, de fato, vai. Agora, talvez não seja tão comum as denúncias, né? Nem sempre, mas existe uma legislação. Eu digo assim, conscientização preventiva, por exemplo. A prefeitura, talvez, um exemplo aqui, em nível municipal, a prefeitura talvez pudesse divulgar mais vídeos mostrando a importância de não maltratar os animais. É na forma de educação. Educação, né? Mas essa questão, ela é muito complexa. E o brasileiro, nós brasileiros, a gente tem uma péssima cultura de transferir responsabilidades, de vitimizar muito. E aquela bela história, né, da malandragem. Então, isso aí é algo que parece que está até no sangue. É igual você falou, é uma coisa cultural. Cobra-se muito do governo, mas não é o governo que solta o cachorro na rua, não é o governo que maltrata. Ele se torna conivente quando ele não faz nada para que aquilo mude. Mas quem faz isso são as pessoas, né? Porque é aquela questão, é um absurdo. Vou citar um exemplo. A pessoa vai lá e compra um animal, paga lá 2, 3 mil, não sei, é bonitinho, a estética é linda, né? E aí põe no WhatsApp, põe no Instagram, meu cachorrinho, adoro. Mas não tem o dinheiro para dar uma vacina. Não tem dinheiro para castrar. Porque muitas das vezes até põe ele para cruzar com o outro para ele tirar um dinheirinho ali. Sim. Entendeu? Aí, ele adoeceu. Não, joga na rua, mas não quer tratar. Daqui 2, 3 meses ele junta dinheiro, vai lá e compra outro cachorro bonitinho. Ou é aquela família que tem o cachorro, ele adoeceu, já não serve mais. Põe ele numa caixa de papelão e joga ele no mato. Minha cadela, tadinha, eu prendi ela, mas não sei o que aconteceu. Ela pulou o muro, cruzou e agora me voltou com 10 filhotes. A ração dela tem dinheiro, mas desses 10 filhotes, não vacina, não dá um vermífugo, pega, põe aqueles bichinhos, olha com a cascarinha assim, estreladinha pra gente, numa caixa e joga na porta da Maria, que sabe que gosta e vai cuidar. Sim. E aí, daqui 3 meses, você volta lá, a cadela dela tá prenha de novo. Ou então ela manda mensagem: vereadora, eu amo os animais, mas minha cadela já é a 5ª vez que ela tá parindo, o que eu faço? Castra. E a castração hoje,
a tendência das clínicas é a castração solidária. Então, muitas vezes a pessoa pode ali economizar a sua cervejinha, o seu passeio de um mês só. Vai lá e castra o gato, vai lá e castra a cachorra. Questão de prioridade, né? Prioridade, mas não é. É mais fácil você jogar o problema pro outro. Eu tô cansada. Meu abrigo todo dia, quando eu chego lá, eu rezo. Oh, Jesus Cristo. Aí quando eu abro o portão, ou eu vou entrar, vem um banana no rabinho. Eu falo, entra, querido. Vai, mais um, vai. O coração não aguenta. Né? Ou então eu vou jogar o lixo fora, tem lá, amarrado. Virginia, já colocaram aqui na minha porta. Como é que faz? Questão de adoção em vez de compra de animais. Um ponto importante, né? Tá funcionando isso? Tá evoluindo? Porque, não, porque assim, eu particularmente, né, influenciado por meu filho caçula, o Eric, nós já adotamos 2 gatos resgatados, né? Então a gente sempre faz questão. E que se a gente for ter algum outro animal, também vai ser animal que foi tirado da rua. Infelizmente, as pessoas ainda não têm essa consciência. Não, apesar da gente bater na tecla, apesar da informação chegar, apesar de todo o entendimento, mas nós ainda somos muito fúteis, né? Nós vivemos muito por aparência. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, as pessoas, elas preferem adquirir aquele animal esteticamente, como a raça, como status, como algo bacana. E, às vezes, ela passa ali na rua, tem um cachorro, ai, tadinho, mas ela tá com o seu Lulu, sei lá, aquelas raças chiquérrimas. Nada contra, adoro todas. Eu acho que não deveria existir, é igual o preconceito que nós temos uns com os outros, com cor, com se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se o nariz é grande, se a orelha é grande. Então, assim, isso é transferido também para os animais. E eu posso falar isso com toda certeza. Tem até um ponto que a senhora tocou sobre preconceitos e tudo mais. É só a gente olhar para a rua de fato. Você vê um catador de lixo, ele troca tudo que ele tem, todas as latinhas, todos os papelões, para comprar ração. E castrar, aí vacinar, a gente vê isso demais, é comum. Você olha para o outro lado, uma pessoa que mora no Alphaville, aldeia, não faz isso pelo animal, entendeu? Então, é muito difícil a gente... É cultural, né? Tem que julgar pelas aparências, entendeu? Mas o Brasil é um país de aparências. Sim, infelizmente. E agora, ainda mais depois da pandemia, infelizmente, o celular, o Instagram virou um vínculo de egocentrismo terrível. E ter um animal bonitinho e tirar foto com filtro do ano é o que está acontecendo. É meio que você mostra para a sociedade que tá tudo bem, mas para dentro da sua casa não tá. Se você tira uma foto, sorri com o cachorro no colo, desliga o celular, joga ele. Cadê a ração? Isso. Cadê a água? A água tá cheia de musgo no 3 negócio. 3 dias lá parado. 3 dias lá parado e tudo. Enfim, se a gente ficar falando sobre isso, a gente vai ter que virar a noite hoje. E a gente sempre mostra, né, as matrizes, da onde vem esses animais lindos. Tem cachorro que não conhece a luz do sol. Você não pode nem resgatar ele sem tampar os olhos, porque se ele vê a luz do sol, fere, grita. Então, todo cuidado, quando você vai resgatar ele, você tem que encobrir o rosto para depois, com o tratamento, trazer à tona aquela... porque machuca, eles não têm costume, né? Feridas, enfim, é um horror. Só quem já entrou dentro de um criador desse... Luciana, mas tem criador legal. Tem também, mas sacrifica. Já imaginou a gente ficar parindo? Pari hoje, menino, 9 meses. Aí já entra de novo, vai parir outro. Deus me perdoe, ninguém aguenta isso, não. Você está falando daqueles criadores profissionais que exploram os animais para obter vantagem financeira. Na verdade, não profissionais, né? Porque isso não é profissionalismo. É impossível. Vereadora, tem uma dúvida da questão da participação do governo municipal, estadual e federal nesse processo de conscientizar o cidadão, né? A gente tem o Júlio Dourado, que é basicamente quase 0% falado, especulado aqui em Goiás. Talvez eu nunca tenha visto, se eu não tivesse pesquisado, falar sobre isso, campanhas municipais, estaduais, nas escolas. Não se fala sobre o Júlio Dourado, um mês extremamente importante para a causa animal. E a senhora acredita que falta mais incentivo público
dentro das escolas, aí é onde a gente talvez começa a plantar aquela semente da Holanda, 100 anos atrás, os bisavós das pessoas que estão hoje vivas começaram a aprender sobre isso, avós, pais, hoje filhos, netos. Só que acredito que falta mais incentivo, você também, doutor, dentro das escolas, mais joga a responsabilidade, a bola para o poder municipal, estadual, federal, de incentivar e falar mais sobre a causa animal e também sobre o Julho Dourado, que não se fala, gente. Realmente, se a gente não tivesse pesquisado, não se fala disso, e é um mês extremamente importante no ano, né? Fala-se muito de outubro, novembro, maio amarelo e tal, mas o Julho Dourado não se fala. Essa falta de informação realmente ela é um pouco difícil, e eu acredito sim que o poder público ele tem que entrar com uma voz mais ativa na educação, na informação, né? A gente tem pedido isso à prefeitura. Eles até começaram principalmente com a questão de conscientização da posse responsável, mas é preciso muito mais, né? E a gente vai lutar, vai estar buscando isso aí. É porque, por exemplo, os meus olhos eles são muito voltados para a prática, eu sou honesta. Eu gosto de fazer, mas também é um lado que a gente tem que ter a importância para isso, né? Mas eu vou me atentar mais a isso. Doutora? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a base de tudo é a educação, né? Educação em relação à educação familiar e escolar também. Eu tenho certeza disso. Eu posso me dar como exemplo, a vereadora Lucila também falou da infância dela. Às vezes a gente nasce com esse dom de gostar, mas às vezes também pode ser criado. Então, eu não sei dizer se eu nasci com esse dom, espero que sim. Ah, com certeza. De amar os animais. É a doutora Maluquinha. Eita! Ela é famosa. Mas assim, eu sempre fui em fazendas, sempre tive contato com o animal, então assim, eu acho muito, muito, muito importante. Desde criança, você ter esse contato com o animal, contato com a natureza, eu acho que em geral, fauna e flora, né? Mas se isso não vem de casa, podia sim vir da escola, né? E essa conscientização, ela tem que estar casada também com a ação. Exato. Senão fica só na teoria. Né? Vereadora, nós temos a participação aqui da Dariane Monteiro, que disse: que orgulho de ter votado nessa vereadora. Obrigada. A Glenda Mara também diz assim, ó: tenho fé que através do projeto de castração chegará o tempo de não vermos mais doguinhos de rua sofrendo. Para finalizar, a última pergunta desse primeiro bloco é sobre a questão de castração. A gente vê muita iniciativa público-privada aqui em Aparecida de Goiânia, por exemplo. A demanda da educação era muito grande, eles buscaram ali escolas particulares para fazer ali um 50-50, um 70-30 para poder ajudar ali no custeio desses alunos. E os pais que não tinham condição de deixar na escola pública tiveram esse mega desconto para manter os alunos na escola. A senhora acredita que buscar clínicas que fazem esse processo de castração, onde a prefeitura talvez não tenha condição de arcar 100% sempre com tudo, porque a oferta e demanda não bate, levar para esse lado de clínicas particulares é uma forma de não deixar que o número de cachorrinhos cresçam na cidade, e isso te dá tempo para cuidar dos que estão mal, enfim, de você diminuir esse número de cachorros pela cidade. A senhora acredita que esse é o primeiro passo, buscar clínicas e fazer uma parceria? Com certeza. Só a UPVET, ela é insuficiente, né? E essa junção do poder público e privado, ela é muito importante, porque ela também fomenta o comércio, né? Ela alimenta ali. E a gente tem até um projeto chamado Bolsa Castração, né? O que é isso? O governo vai financiar, né? A pessoa vai receber um cartão com valor para que ela possa ir até uma clínica conveniada. A Prefeitura de Goiânia está levando seus animais para castração, né? Então, a gente já tem um outro projeto também que a Prefeitura vai efetivar, né? Com clínicas particulares, para que o maior número de animais possam ser alcançados para serem castrados.
Mas, por outro lado, eu gostaria sempre de falar a verdade. Eu gosto, né? Muita gente fala para mim assim, Lucila, um dia vai acabar o abandono? Eu não acredito nisso. Eu sou muito sincera. Eu acredito que a gente pode diminuir, amenizar e melhorar a causa animal. O trato com os animais. É igual você falar assim, a pobreza um dia vai acabar? Não. A questão da droga, ela vai acabar? Tudo que é muito drástico e penoso, ela não tem fim, infelizmente. Né? Eu acho que nós não somos tão evoluídos ainda. E a causa animal ela é muito antiga na sociedade civil, mas dentro da política ela é muito nova. Então nós temos aí um caminho muito longo a trilhar para que realmente tenha um resultado positivo. Né? Porque as pessoas também elas têm que querer. Né? É igual a doutora Lara falou, é da sua casa. As pessoas elas são criadas... infelizmente hoje de uma maneira até esquisita, você vai me desculpar. Eu tenho filho, eu sou mãe. Então, assim, a gente vê uns absurdos que Deus me livre. Né? Então, é complicado. Então, eu gosto de falar assim, eu não gosto de... não. É igual falar, qual que é o seu papel? Eu falo, eu estou desbravando a causa animal. É a mesma coisa de você estar ali na floresta amazônica, não tem nada, você tem um facão na mão... Você fala, você vai tirar os gás do meio aí para fazer um trieiro só para você passar, para você chegar num rio para beber uma água, para você começar a criar algo. Essa sou eu não tenho nada. Mas aquele trieiro que eu vou criar vai abrir espaço para outras pessoas passarem e trazer ali mais progresso, vai melhorar. Exato. Entendeu? Então eu creio que o meu papel hoje na política é esse. Né? Eu comecei e vai vir gente muito melhor, muito mais capacitada. Eita! Bom, nós temos um quadro aqui no Bate-Papo NG, você que nos acompanha toda semana sabe, é o quadro Diz Aí, onde a gente geralmente vai para as ruas pegar a opinião da população, um questionamento, Ih, lá vem bomba. Coisa, e aí a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente. Eu tô achando que estão a paz. Vai ser um conteúdo um pouquinho diferente de hoje, a gente não foi literalmente para as ruas, mas a gente trouxe ali alguns recados para vocês. Paulo Lica vai colocar aí o... Diz Aí, a população quer saber. Pessoal, nós estamos aqui na UPA Vet, em Goiânia, onde essa UPA já tem um mascotinho, é esse Shih Tzu aqui, conhecido como Delgadinho, vocês vão conhecer a história dele. Ele é um Shih Tzu bem pequenininho, passou por um momento muito difícil, mas agora tá aqui, ó, lindo, forte, né, Delgadinho? Dá uma palavrinha pro pessoal lá, ó. Bem, aqui na unidade tem sido um desafio todos os dias, é um trabalho muito novo, começamos do zero mesmo para saber como que a gente ia atender a demanda, quais casos iriam aparecer, então foi montado todo um time, uma equipe, aqui a gente trabalha muito em equipe, que tem nós que somos da parte da gerência, da gestão, mas também tem os veterinários que estão ali nos bastidores fazendo as coisas acontecerem, né? Hoje a gente recebe vários casos, tanto de urgência, emergência e os atendimentos eletivos aqui na unidade, que são feitos, por exemplo, muitos animais que vêm com virose, que é parvovirose, que é tratado aqui também recebe soroterapia, para que eles possam, para que a gente mande eles para casa já estabilizados, hidratados, e também temos os atendimentos de urgência e emergência, que a gente recebe muito cachorro de atropelamento, vítima de maus tratos, de abusos, e aqui na unidade hoje a gente consegue fazer um trabalho de excelência atendendo esses animais e ajudando a população de baixa renda. Hoje o atendimento na unidade ele é prioritário para as pessoas que moram em Goiânia, que residem em Goiânia, tem que ter um cadastro, né, de que recebe o benefício do governo, porque a unidade ela é feita justamente para ajudar os tutores que não têm condição de pagar um veterinário, de pagar uma cirurgia, uma castração. Né, ele precisa trazer o comprovante de endereço dele, a xerox de todos os documentos e apresentar que ele recebe algum benefício do governo. Isso nos casos dos atendimentos eletivos. Agora, já se é urgência e emergência, é porta aberta, nós recebemos animais, né, de porta aberta de vários tipos, igual eu falei para vocês, que são atropelados, tem muitas vítimas de envenenamento, igual hoje, vocês puderam ver aqui, que a gente recebe animais que foram envenenados, então para emergência é porta aberta, se chegar aqui na nossa unidade ele vai ser atendido. Nós trabalhamos aqui com consultas de vários tipos, primeiramente é feita uma triagem do animal por um estagiário, por um veterinário, a gente olha a importância e a emergência desse animal, se ele tiver emergência segundo o protocolo ABCDE emergencial, ele é passado na frente, se não segue a ordem, né, de chegada, e na consulta a gente avalia a necessidade desse
animal em relação aos nossos exames. Aqui a gente faz exame de sangue, o hemograma, faz creatinina, exame de urina, raspado de pele, para a gente tentar entender o que o animal tem e se o animal vai precisar de um procedimento cirúrgico ou não. E dentro desses procedimentos cirúrgicos, a gente abarca várias coisas, né? A gente consegue aqui hoje fazer uma mastectomia, cirurgia na cadeia mamária. Outra coisa que chega muito aqui pra gente é infecção no útero, a piometra, a gente já faz, cesárea de emergência, animal que é atropelado, às vezes precisa da amputação, nós já fazemos amputação, a castração do macho, a castração da fêmea. Então a gente está tentando atender essa demanda que a população nos procura e melhorar cada vez mais. Nós não temos ainda o raio-x, mas o que a gente não tem, a gente consegue atender, diminuir a dor do animal, estabilizar, fazer uma tala e, se preciso for, a gente pede para o animal fazer o exame, que a gente não consegue fazer aqui, e voltar para a gente ir atender o animal. Isabela, e para finalizar aqui, tem uma questão mais particular. Você também adota animaizinhos aqui. Conta pra gente aí, parece que você tem 2 histórias lindas, né, de adoção. E conta pra gente por que você adotou, o que foi que aconteceu com esses animaizinhos, como eles chegaram e como eles estão. Olha, eu sempre fui apaixonada em animais, eu sou bióloga, tenho mestrado na área da veterinária, então acho que eu sempre fui protetora também, desde criança, e por admirar demais o trabalho da Lucila. E aqui a gente acaba pegando amor. Eu acho que quem não trabalha com amor aqui, né, eu acho que não faz sentido. E chegou um animal com o intestino para fora, e ele foi abandonado. Então exigia muitos cuidados, mais de 3 meses de cuidado, vitamina. E a gente ficou com receio, eu vi que não tinha ninguém disposto a adotar por aqui ainda. Aí eu peguei ele para mim e eu tô cuidando. Eu acho que quando a gente trabalha aqui, vê tanto que é gratificante essa ajuda, esses animais que precisam da gente. E a gente acaba percebendo que a gente precisa deles mais do que eles precisam da gente. Essa UPA serve para a população como um salvamento também, questão para os animais. Muitas pessoas não têm condição de levar em uma clínica particular, por ser um tratamento, às vezes, que é caro, população de baixa renda, chega muitos animais aqui para a gente fazer esses atendimentos. E é importante que a gente tente manter a integridade, a saúde dos animais, o bem-estar e também, se caso de alguma doença de zoonose, evitar que passe também para a população. E acontecem muitas perguntas, muitos casos atípicos também, mas a principal é essa: o que meu animal pode comer, o que ele não pode, dei isso para o meu animal, é bom, não é? Então, geralmente é isso, questão da grama, por que meu animal está comendo grama, posso dar melancia, posso dar uma fruta para o animal, e a gente passa as recomendações, o que é bom, o que não é, que é bom evitar também. E um caso não tão muito tardio, um caso recente, eu vou citar um de hoje, que no caso veio na sexta-feira, na parte da tarde, uma cadelinha com o nome de Teca, estava com um tumor na região, uma ferida na região da mandíbula, cheio de míase e com um odor muito forte. Nós fizemos inicialmente uma sedação para poder tranquilizar o animal, para conseguir mexer, retirar essas míase, passamos antibiótico, anti-inflamatório para casa e fizemos um procedimento aqui na sexta-feira. Essa tutora retornou hoje com o paciente, estava muito inchado na sexta, hoje ela retornou, já desinchou bastante. Praticamente a ferida está cicatrizando, mas ela ainda retornará na quarta-feira para a gente terminar de acompanhar o caso. Diz aí, Lucila, nós estamos aqui com o cachorro, nós estamos precisando de ajuda aqui. Que dia que vai ter um programa para ter raio-x? Nós estamos precisando de ajuda aqui para os cachorrinhos, para os animais. Diz aí, a população quer saber. Vereadora Lucila do Recanto, participação aí do pessoal da UPA VET, lá no Jardim Balneário Minha Ponte, e se eu não me engano, Francilene, né, perguntando aí para a senhora questão de ração. Parece que ela também comentou com a gente de ração, né, o governo, a prefeitura incentivar, né, essa doação de ração, e também que está precisando de uma atenção maior lá no UPA VET. Isso, e ela tem toda a razão. Mas em relação à ração, a AMA já está efetuando uma compra, né, de R$500 mil em rações para distribuir para protetores,
ONGs e pessoas de baixa renda, né, para a gente já começar a suprir isso. Eu acredito que o mês de agosto agora já deu tudo certo, né? Essa compra já foi efetivada, então essa parte já estamos sanando. A questão do raio-x, eu vou pedir para ela ter um pouquinho de paciência, que agora em 2 de outubro eles vão abrir a questão da UPA, da OS, né, o chamamento público. Então, dia 2 de agosto, provavelmente a gente já vai saber quem vai gerir essa OS. Aí sim, nós vamos ter um atendimento integral mesmo, 24 horas, com ortopedia, com cirurgia e aí também com raio-x. Né? Então, tudo é um processo. Nós começamos tímidos, já estamos crescendo e com a vinda da OS, isso tudo vai ser sanado. Lógico, vai ter problemas? Vai. Mas o que eu quero demonstrar para as pessoas é que aos poucos essa questão animal, ela está surgindo dentro da prática, que é o mais importante. Ela está evoluindo, ela não está retógrafa e nem inerte, vamos supor assim. Está avançando, né? Ela está avançando. Então, calma que daqui um tempinho vai melhorar. Né? A minha tendência realmente... Deus ajuda que eu continue aí, né? Ter mais UPAs, ter... a gente já está até olhando na região ali do Itaipu, né? E isso já é um projeto nosso de ampliar esse atendimento, porque só uma UPA, né? Ela fica ali na região noroeste, Itaipu, para quem não conhece, é perto do Garavelo, isso. na GO, né? Divisa de Aparecida com Goiânia. A gente já está olhando e buscando isso aí, né, para trazer novamente ao prefeito Rogério Cruz, que eu acredito que esteja aberto, e vai ser um modelo modular, vai ser bem interessante, prático, rápido, e vai ser maravilhoso. Não vou contar, só na época. Surpresa. Doutora Lara, a gente tem algumas dúvidas aqui. A primeira delas é da minha mãe, Simone Magalhães. A gente tem 2 cadelinhas, mãe e filha, Jade e Sofia. E ela pergunta assim, doutora, por que a cadela tem leite depois do cio? Então, normalmente, cadelas que têm essa maternidade mesmo, encapsulada que a gente fala, né, apresentam a gente chama de gestação psicológica, tá? É normal acontecer. Ela não vai ter nenhum tipo de problema de saúde, mas é interessante dar uma averiguada, porque existe uma doença que chama mastite. A mastite, ela é uma infecção das glândulas mamárias, e nas glândulas mamárias é produzido o leite, né? Então, se ele é produzido e não é ordenhado, não é drenado, pode causar uma inflamação. Só esse ponto em relação à gestação psicológica. Mas é normal a cadela apresentar assim, tá? Castra. Vai acabar seus problemas. Problema resolvido. Já resolve. A outra pergunta é do nosso querido Getúlio Vargas, lá do Fim Social, que pergunta assim: doutora, toda cadela tem que cruzar para não correr o risco de pegar câncer nas mamas? Acho que da cadeia mamária. Exato. Assim. Existe você fala, tem que pelo menos cruzar uma vez, tal, mas realmente é isso? Não. Não é o fato da cruza, né? Existem alguns estudos, literaturas mais atuais, né, que dizem que é bastante importante a fêmea apresentar o primeiro cio e aí depois entrar com a castração. Por quê? Porque a partir desse primeiro cio, ela vai depositar todos os hormônios necessários para crescimento ósseo, crescimento do órgão genital mesmo, da vulva, porque acontecem problemas quando o animal envelhece, a vulva fica pequena e começa a apresentar problemas como infecção urinária, enfim. Mas em relação ao cruzamento, ela ter essa necessidade de ter filhotes é errônea, tá? Não precisa. Literaturas atuais dizem que é legal,
apresentar o primeiro cio por conta do depósito de hormônios, mas existem também situações que, se a gente dá uma olhadinha na cadela, tem cadelas que demoram a apresentar o primeiro cio, se ela tiver anatomicamente bem, já preparada, né, para a fase adulta, a gente já pode castrar e não tem nenhum problema futuro. Ou seja, não é para brincar, é para castrar.